Boa tarde, seja bem-vinda a mais uma live. Hoje é dia de falar sobre como quebrar ciclos, quebrar padrões, situações de dor. Sabe aquelas situações que parece que sempre se repetem na vida? É justamente sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. E enquanto todo mundo vai conectando e o Instagram vai avisando que nossa live começou, vou colocar aqui o tema da live de hoje, como quebrar ciclos de dor. Oi Mari, bem-vinda! Saudade de você, tá conseguindo me ver e me ouvir direitinho? Camila, Fernanda, sejam muito bem-vindas. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo corretamente, por favor. Lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam assistir e aproveitar esse conteúdo, porque você pode estar sabotando a sua vida, repetindo ciclos, sem se dar conta. Obrigada, Mari. Obrigada pelo feedback. Então, vamos falar sobre isso hoje, tá? O intuito é que você comece a perceber e a gente vai fazer alguns movimentos aqui para você começar a dar alguns passos e falar, caramba, acho que é melhor ir por ali, tá? Vou dar exemplos aqui práticos. Hoje ela vai ser bem papum, direta e reta, como eu gosto de trazer conteúdos que realmente você consiga ter a percepção na sua vida e, mais do que isso, começar a colocar em prática no seu dia a dia. Então, bora lá. O que são esses ciclos, né? Esses padrões que se repetem. Quando a gente fala dor, né, que é o tema da nossa live de hoje, obrigada, Fernanda. Não se trata de dor física, tá? A dor pode ser problemas com relação ao trabalho, escassez financeira, problemas com relação aos seus relacionamentos, enfim. Então a dor é a dor olhando para a vida, tá? Não é a dor física, por mais que existem muitas pessoas que acabam repetindo ciclos, inclusive de dores físicas, de questões de saúde também, tá? Então bora trazer alguns exemplos, e se você for lembrando e quiser compartilhar aqui dos ciclos de, nossa, isso sempre acontece tal situação comigo, eu mudo as coisas, mas na hora que vem acontece de novo, pode colocar aqui nos comentários para eu saber. E conforme você for tendo insight, for percebendo alguma coisa, for tendo viradas de chaves aí na sua vida, clica aqui no coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido para você. Deixa eu só ajustar para deixar minha água aqui perto. Então bora lá. O que são esses ciclos? Vou dar alguns exemplos que inclusive eu já vi ou vejo dentro dos meus atendimentos de pessoas que passaram ou passam pela mentoria ou pela constelação. Mari, problemas com amizades. E aí, o que é importante? Que situações, né? O que acontece com relação a essas amizades? Qual que é a sensação que tem? Que padrão que sempre se repete? Então a Mari deu exemplo com relação às amizades, né? E o que a gente pode ter com relação a amizades? Eu sinto que eu sempre me dou demais e as pessoas não fazem da mesma forma por mim, e a hora que eu começo a colocar limite, as pessoas acabam indo embora, né? Então eu me sinto usada. Quando a gente fala, por exemplo, de empresas, né? Para quem trabalha em empresa, nossa, Su, eu já ouvi bastante. Eu mudo de empresa, mas parece que tem sempre o mesmo problema, que acontece sempre a mesma situação, seja com o par de trabalho, seja com os gestores, seja com os liderados. Parece que eu faço, e as pessoas não me reconhecem, que eu tenho que fazer muito para conseguir algo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre dinheiro, né, sobre a parte financeira. Su, eu consigo fazer dinheiro, mas acontece alguma coisa que vai tudo embora. O dinheiro parece que escapa entre os meus dedos. Ou é sempre muito esforço, eu tenho medo sempre de faltar. Né? No workshop, por exemplo, algumas pessoas trouxeram, e aí a gente identificou o workshop que eu fiz no sábado, né, que foi Conexão Dinheiro e Vida. Mais de uma pessoa trouxe essa questão e identificou que tinha o mesmo padrão, e a hora que foi perceber, dos pais, dos avós, enfim, o que é esse padrão? A hora que eu preciso de dinheiro para algo urgente, preciso pagar uma conta, preciso fazer não sei o quê, aí o dinheiro vem, só que vem sempre aquele teto, somente para o essencial. E aí, até dando um spoiler do que a gente vai falar hoje, o que é esse padrão geralmente? Eu aprendi que o dinheiro é somente para pagar boleto, é somente com muito esforço. Então, a hora que eu preciso para algo urgente, ele aparece, mas nunca para algo mais, para realizar meus sonhos, para eu poder passear, para poder fazer alguma coisa legal. Então, existem muitas pessoas que têm esse padrão, esse ciclo de dor que se repete com relação ao financeiro.
por exemplo, né? Existem pessoas também que quando a gente vai olhar, e aí já olhando, né, para toda a família, quando a gente fala de mulheres, por exemplo, é uma família de mulher guerreira. Olha, minha mãe que teve que dar conta de tudo, minha avó que teve que dar conta de tudo, hoje eu já dou conta de tudo, mas aí chega um momento que chega a exaustão, né? Eu vou acumulando, eu não consigo pedir ajuda e isso reflete dentro dos relacionamentos, reflete na vida como um todo, por quê? Se eu sou guerreira, eu aprendi que eu não posso contar com ninguém pra nada. E aí eu vou me cobrando, eu não me permito errar, às vezes eu vou acumulando coisas, eu vou tendo conflitos internos e as pessoas não fazem nem ideia do que eu tô passando. Tá fazendo sentido até aí? A velocidade tá boa ou tô falando muito rápido, gente? Vou dar um outro exemplo prático e aí a gente já vai falar por que isso acontece e como olhar pra isso, tá? Qual que é um outro exemplo prático que eu trouxe até inclusive há um tempinho atrás nos stories e recebi alguns directs, mensagens com relação a isso. Su, começo um monte de curso e não consigo concluir, né? E aí quando a gente vai ver, existem várias coisas que podem acontecer, né? De querer acumular cursos, acumular conhecimento e muitas vezes não conseguir concluir, não conseguir colocar em prática. Pode ser a questão de se cobrar demais, né, a questão de não se permitir dar o próximo passo, porque muitas vezes, se eu concluir esse curso, se eu colocar isso em prática, eu vou conseguir me desenvolver mais e fazer muito mais dinheiro do que todo mundo dentro da minha família, e aí a gente já vai falar sobre isso. Mas tem um caso que eu atendi, que eu vejo que muitas pessoas se identificam, que foi de uma mulher que ela não conseguia concluir os cursos e estava acumulando, ia comprando os cursos e aí começou a chegar perto do prazo de expirar, né? Porque geralmente, principalmente quando a gente fala de curso digital, no máximo é 1 ano que fica disponível. E ela falou, caramba, eu não consigo, mesmo que às vezes eu estude tudo, chega na hora de fazer alguma prova, alguma coisa, parece que não vai. E aí, o que a gente identificou no caso específico dela, tá? Que quando a gente olhava para a família dela, para a ancestralidade dela, mãe, avós, tias, enfim, as mulheres do sistema familiar dela não puderam, na verdade, estudar. Porque quando a gente olha lá atrás, gente, não é tanto tempo assim. A mulher não tinha documento, não tinha direito de estudar, não podia trabalhar, não podia fazer nada. E quando olhava para a família dela, acontecia isso. E aí, o que aconteceu com essa pessoa? Ela, por lealdade, eu já vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso, mas para manter a lealdade, para ser igual todas as mulheres do sistema familiar dela, ela até começava a fazer os cursos, mas ela sentia como se ela não tivesse permissão, autorização para finalizar. E aí, o que é mais doido de tudo isso, né? Porque às vezes a gente olha e é o que eu mais vejo, porque o meu trabalho é justamente, né, ajudar as pessoas a entenderem essas dinâmicas inconscientes que pode travar a vida ou a carreira delas ou tornar tudo muito mais pesado. E aí que é muito doido, né? Que parece até uma dualidade. Por quê? Tem um lado nosso, que é o lado racional, que fala, eu quero fazer dinheiro, eu quero prosperar, né? Tem a musiquinha do fim do ano que fala muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Que a gente já tá chegando, tem menos de 100 dias pro final do ano. Eu quero ter um trabalho que eu me sinta realizada, eu quero ter qualidade de vida, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Racionalmente, a gente quer e deseja muita coisa, a maioria das pessoas. E por que eu falo a maioria? Porque eu sei que existem pessoas que muitas vezes foram aprendendo na vida a se deixar tanto em último plano, que às vezes não consegue nem saber o que quer pra si. Mas grande parte de nós tem essa consciência e fala, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Só que aí fala assim, Su, eu tô fazendo, mas parece que as coisas não vão. Sempre acontece algo, eu tenho a sensação, principalmente quando a gente fala, né, de dinheiro, e hoje a gente vai fazer um exercício, um movimento aqui para olhar para isso, parece que tem um bloqueio, eu não sei, eu faço e as coisas não vão, sempre tem algum imprevisto, né, por exemplo, quem é empreendedor, quem tem os seus clientes para serviço, vende produto, olha, aquela pessoa tinha fechado comigo, acontece alguma coisa ou ela some, enfim, né, tem essa sensação, por quê? Racionalmente eu quero, só que emocionalmente dentro da minha alma, não. E pode parecer doido, você pode falar, não, Su, mas eu quero. E é isso que eu vou te explicar. Essa é justamente a chave para que você possa iniciar esse processo de quebrar esses ciclos de dor, essas repetições
de padrão, de travas, de pesos que podem estar se repetindo na sua vida durante toda a sua vida. Na sua vida durante toda a sua vida é ótimo, né? Mas deu para entender. Então, é muito importante começar a ter esse olhar, e eu achei importante fazer essa live sobre isso, porque para que mais pessoas possam realmente tomar essa consciência de entender, nossa, o que está acontecendo. Mas antes da gente falar sobre o que leva a isso, o que eu quero trazer aqui, que é muito importante a gente ter consciência, tá? Existe esse lado, essas dinâmicas inconscientes que a gente tem, que é grande parte do trabalho que eu faço dentro da mentoria, das constelações, dos grupos que eu atendo. Só que existe também a nossa parte racional, sim, tá? O que é a nossa parte racional? A gente fazer acontecer. Então, existem alguns pontos, antes da gente olhar essas dinâmicas inconscientes, que a gente precisa fazer acontecer. O primeiro ponto é ter clareza, né, do que você quer. E quando eu falo ter clareza, eu quero ficar rica. Tá, e você ficar rica, quanto é ficar rica pra você? O quanto você gostaria de ter? Por que esse dinheiro é importante? Como você faria isso? Percebe? Porque não adianta eu falar assim, de hoje para amanhã eu quero receber 7 bilhões de dólares. Como? Que mágica que eu vou fazer para 7 bilhões de dólares acontecerem? O que eu vou fazer? Como que eu vou utilizar? Então, o primeiro ponto para qualquer coisa na nossa vida é entender o porquê. E esse porquê, né, porquê e tornar tangível quando a gente fala sobre dinheiro, o que é importante? É você ter clareza de algo que seja acessível, porque às vezes a gente vai criando umas coisas que eu quero ir do 0 para 1 milhão e as coisas não acontecem dessa forma, existe uma construção, né? Então você precisa ter clareza de algo que seja realizável, porém que te dê um friozinho na barriga, né? Que te coloque, que te dê um empurrãozinho para frente. E o porquê, né, de cada coisa. Eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero começar a ter mais tempo para mim, eu quero isso, eu quero aquilo. O porquê? Como você vai se sentir realizando isso? Porque para tudo, para qualquer coisa na nossa vida, a gente só entra em ação se aquilo faz sentido no coração. Então, tudo que você tem de desejos ou desses padrões que tem se repetido na sua vida e que você quer diferente, o que você gostaria? Por quê? Você já se imaginou realizando ou vivenciando as coisas dessa forma? Isso é extremamente importante, então é um dos passos. O outro, antes da gente falar da parte inconsciente, aí já vou ver a pergunta da Fê, é entrar em ação. Gente, paixão, a gente querer algo é extremamente importante. Trabalhar essas dinâmicas inconscientes é essencial, porque senão você vai viver carregando pezinho que você não vai nem perceber que você está já acostumado a levar as toneladas junto. Só que entrar em ação é um processo diário. Diariamente você precisa olhar, identificar se você está se sabotando ou não, ir apesar do medo, ir apesar do desconforto. Isso vale para a vida. Só que se mesmo você fazendo, entrando em ação, as coisas não vão, aí a gente vai olhar para essas dinâmicas inconscientes, tá? Então, isso é extremamente importante, eu acho essencial alinhar, porque às vezes a gente fica falando, ou a gente vai falar, eu vi que tem alguma coisa com relação aos pais, aqui que a Fer perguntou, é porque no meu sistema sempre teve escassez, sempre teve não sei o quê. Tá bom, é importante a gente olhar, porque você pode estar repetindo de uma forma inconsciente. Só que depois disso, bora pra vida. Porque muitas vezes a gente fica preso, sem ter consciência, no menos. É como se a vida estivesse aqui, pensa que a vida é o mais, passando aquela vitrine. Realização na carreira, motivação, prosperidade, saúde. E aí você tá lá ocupada, olhando pra, é que faltou isso, é que aquilo, é porque meu pai, é porque não sei o que, é porque não sei o que. Aí você passa tanto tempo olhando pra trás que a oportunidade de passar na sua frente muitas vezes você não vê. E isso eu falo para todos nós, inclusive para mim, porque é um processo de estar atento diariamente. Aí a Fer perguntou assim: tem alguma coisa a ver parar de julgar nossos pais para deixar de repetir padrões? Sim, esse é um dos pontos que eu vou falar aqui, Fer. E eu vou explicar porque eu acho muito importante
trazer para a consciência, porque eu vejo muitas pessoas que às vezes olham, né, e a gente às vezes vê conteúdos na internet e fala, caramba, mas como que eu vou fazer isso? Né? Então, bora lá que eu vou explicar para vocês. Então, alinhamos a parte da razão, vamos para essas dinâmicas inconscientes, que é o que faz racionalmente você querer algo, mas emocionalmente dentro de você, você desejar outro, que hoje você fala assim, nem quero mais isso, mas dentro de você, você quer. Por mais que seja desconfortável lidar com isso, tá? E por que a gente quer? Por que a gente trava muitas vezes a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas relações, em muitos momentos até a nossa saúde, para pertencer, para sermos amados? A grande necessidade de qualquer ser humano é se sentir amado, é se sentir visto. Porque pensa assim, se todo mundo no mundo, essas pessoas que você tem mais carinho, mais amor, parassem de olhar na sua cara, combinassem as coisas e não te chamassem, como que você ia lidar? Isso é uma necessidade básica do ser humano. Às vezes pode pensar, não, Su, eu queria ter bastante dinheiro, eu queria ter sucesso, eu queria não sei o quê. Por quê? A hora que você começa a pesquisar, no fundo é para pertencer. Todos nós temos essa necessidade de pertencer. Só que o que acontece? Que é onde a gente acaba repetindo esses padrões. Para pertencer, buscando pertencer a qualquer custo, de uma forma inconsciente, a gente repete esses padrões de dor. Então, por exemplo, se eu vi ali dentro da minha família, eu olho para trás e as pessoas, teve sempre, o dinheiro causou discórdia, injustiças, as pessoas passaram sempre dificuldades. A hora que eu olho pro meu sistema, eu falo assim, caramba, o dinheiro é ruim. Então, eu não posso ter ele perto de mim. Conscientemente eu quero. Inconscientemente para eu continuar pertencendo, eu preciso ser igual todo mundo que veio antes. E é aí onde muitas vezes o dinheiro trava. E o trabalho, parece que eu faço um monte de sacrifício, um monte de esforço para ter resultados. A hora que eu vou olhar dentro do meu sistema familiar, foi sempre muito esforço, muito sacrifício. No caso das mulheres, eu olho, venho de uma família de mulher guerreira e não sei o que, e eu acabo repetindo o padrão. A Fernanda fez uma pergunta que se encaixa perfeitamente, né? Se tem alguma coisa a ver o parar de julgar nossos pais com deixar de repetir padrões. Sim, e é esse ponto que é extremamente importante, gente, porque muitas vezes você pode ter visto assim, honrar os pais e tal, e aí muitas vezes dentro de você, a sua criança, a criança que às vezes se sentiu sozinha, que se machucou de alguma forma, fala assim, mas honrar, mas doeu tanto, eu me senti tão sozinha, eu senti falta, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O honrar os pais nada mais é um movimento que existe um passo a passo pra gente fazer, porque precisa ser de dentro pra fora, não é, tá tudo certo e vou. Porque tá tudo certo e vou, hoje a gente já sabe, né? O honrar os pais, o que é? É justamente fazer esse movimento de entender tudo que aconteceu lá atrás, falar, nossa, caramba, isso aqui realmente machucou a minha criança, eu senti falta disso aqui na infância, enfim, para que a partir daí você possa seguir. Por quê? Quando nós olhamos para cada um de nós, eu sou a mistura do meu pai e da minha mãe, de um óvulo e de um espermatozoide. Se eu julgo eles, eu tô julgando eu também. Quer ver uma forma de ficar fácil de entender? Sabe aquelas coisas que você fala assim, nossa, minha mãe faz isso aqui, não gosto disso. Meu pai faz isso aqui, não gosto disso. A hora que você vê, você tá fazendo igualzinho. Eu tenho um monte de coisa que eu falava, nossa, minha mãe faz isso, hoje eu faço idêntico. Por que isso? Primeiro, porque geneticamente, né, a gente vai herdar. E isso, quando eu falo geneticamente, não é somente com relação à aparência, né, mas também com relação aos talentos, os dons, os medos, os traumas. A gente herda isso de 7 gerações que vieram antes de nós. Por isso que muitas vezes, uma pessoa, o pai canta muito bem, o filho vai lá e canta muito bem. A mãe se comunica muito bem, o filho tem uma ótima comunicação. Então a gente vai herdando. E a partir do momento que eu tô ali julgando, que eu não consigo resolver essa questão dentro de mim, que eu sinto que faltou, das coisas que eles fizeram, primeira coisa, geralmente aquilo que a gente julga que nossos pais fizeram, ou que faltou, que não recebeu o suficiente lá atrás, na fase adulta a gente repete com a gente mesmo.
E eu vejo isso demais. Isso eu vejo, gente, comprovado dentro dos meus atendimentos. Então, eu tinha pais muito rígidos. Minha mãe falava que, 10 não era mais do que a minha obrigação. Hora que vai olhar na fase adulta, como que geralmente você tá? Se cobrando, não se permitindo errar, estudando um monte de coisa achando que não tá bom o suficiente. Por quê? Repete o padrão que julgou. E aí, por que é importante lidar com isso? Isso não quer dizer que, isso não me sinto bem visitando eles o tempo inteiro, preciso morrer de amores. Não, não é isso. Quando a gente fala essa questão de honrar os pais e de olhar para essas repetições de padrões que vão acontecendo, é para você fazer as pazes com a sua história. Porque se eu tô ali julgando de, você não me deu isso, eu espero até hoje que minha mãe peça desculpas, eu faço um esforço para os meus pais se orgulharem de mim, é como se você estivesse olhando lá para trás. Racionalmente você está aqui olhando para frente, para a vida, para os seus sonhos, mas emocionalmente você ou a criança que existe dentro de você está ali buscando o que você sente que de alguma forma faltou. Isso não quer dizer que, e nem é possível a gente apagar o que cada um de nós viveu, mas é possível sim trabalhar com um método, com um passo a passo, para que tudo aquilo que você viveu e que te causou dor de alguma forma, isso se transforme em talento, em potência, não só para o trabalho, mas para a sua vida como um todo. E isso é extremamente importante, porque senão é como se você ficasse um passinho na vida e outro passinho no passado. Um passinho na vida e outro passinho no passado. E aí as coisas não vão. E aí até quando a gente tem mágoa, né, porque algumas pessoas falam, isso, eu sei que tem gente que sente falta porque faltou, ou que espera que os pais se orgulhem. Existem pessoas que às vezes vai fazer um caminho totalmente diferente, por exemplo, eu venho de uma família que é todo mundo concursado, e eu quis ter o meu próprio negócio, e aí a pessoa trava. Porque ela tá fazendo diferente, ela sente culpa, ela sente peso, enfim. E eu já vi muitos casos de não, Su, mas eu não quero orgulhar, não tenho medo de desapontar. Na verdade, eu tenho mágoa, eu tenho raiva. Sim, até quando a gente tem mágoa, quando a gente tem raiva, o que é? É aquela criança que se decepcionou. Porque uma criança, ela não sabe não amar os pais. E aí o que acontece lá na infância? Ela faz de tudo para pertencer, para ser amada. Ela faz de tudo para agradar. E ela vai vendo os padrões ali e vai modelando, né? Como se fosse preenchendo o computadorzinho, nosso computador mental de informações. E se essa criança fez um monte de coisa e sentiu que não recebeu esse amor de volta, é onde vem a mágoa, vem a raiva. Então, se a gente tem isso, vale para a vida. Se eu tenho mágoa, se eu tenho raiva de alguém, é muito diferente de ser indiferente. É porque em algum momento eu criei uma expectativa, eu tive algum sentimento em relação àquela pessoa e essa expectativa, esse sentimento foi frustrado de alguma forma. E aí o que eu preciso fazer? Olhar para isso, resolver tudo isso para a partir daí seguir. Vou dar um outro exemplo prático de dois extremos que muitas vezes eu vejo acontecendo. De crianças, vou dar exemplo de mulheres, tá? De uma menina que a mãe trabalhou demais, a mãe não estava lá presente na infância, aí quando ela cresce, ela vira uma mulher adulta, ela estava lá trabalhando, engravidou, vou deixar tudo, vou cuidar dos meus filhos porque minha mãe não fez isso comigo. E aí ela começa e se entrega e abre mão de tudo, só olha para a criança, ela não olha mais para a vida, ela olha só para a criança. E aí os filhos começam a crescer, ela começa a ter aquela vontade de trabalhar, mas não consegue. Ela começa a sentir uma culpa extrema. Por quê? Porque eu quis fazer o extremo oposto para ver se minha mãe olha para mim e vê o quanto eu senti falta dela lá atrás. Ou o extremo oposto. Nossa, eu via... eu dei o exemplo dessa mãe que trabalhava demais, né? Então, um outro exemplo. Minha mãe trabalhava e largou tudo pra ficar comigo. Deixou de trabalhar. Nossa, eu vi ela dependente do meu pai. Isso me matava e não sei o que. Aí eu fico adulta, começo a trabalhar. Eu tenho um relacionamento, tenho desejo de ter filho. Mas eu tenho medo, porque e se eu ficar igual minha mãe? Será que dá para administrar os dois? Percebe que são situações em que vão acontecendo travas, e é claro que eu tô falando sem aprofundar tanto, em que a gente vai travando a nossa vida sem perceber.
repetindo padrões. E quando eu falo padrões, eu estou dando esse exemplo conectando com a infância, mas isso vale com relação a todo nosso sistema familiar. E principalmente quando a gente fala, né, com relação ao dinheiro, quando a gente olha inclusive para a história do nosso país, a gente tem muitas feridas emocionais, muitas dores com relação ao dinheiro, né? Desde aprender que dinheiro é sujo, até os filmes, os desenhos que a gente assistia, de ver, nossa, a pessoa que tinha muito dinheiro era malvada. As pessoas brigavam por conta de dinheiro. Olha aquela, por exemplo, a Cinderela, que pobrezinha, enfim. E aí a gente vai guardando dentro do nosso HD que o dinheiro é algo ruim. As pessoas que às vezes viam os pais trabalhando com muito esforço, e aí teve uma pessoa que eu atendi, ela trabalhava em uma empresa e suave e sangrava ali para conseguir algo, né? E aí, o que aconteceu? Ela construiu o próprio negócio dela e começou a trabalhar e começou a ser leve, ser mais tranquilo. E ela começou a se sentir tão culpada, ela falou assim, sua sensação é que eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque ela aprendeu, quando ela olhava para os pais, para os avós, para os bisavós, que precisava ser com muito esforço. E isso vale para a vida como um todo. Então percebe que é muito importante, porque se existe algo na sua vida que está sempre se repetindo, né? Às vezes não é uma situação idêntica, mas situações parecidas que sempre se repetem, ou que é algo que é sempre com muito esforço, que precisa de E, gente, esforço é diferente de comprometimento, tá? A gente precisa sim se comprometer, só que se tá sempre assim, dando exaustão, que parece, sabe, quando a gente vai ver aqueles treinos em que a pessoa coloca... Às vezes passa até na TV de pessoal, jogador de futebol treinando, que coloca como se fosse um elástico bem grosso na cintura, que às vezes usa até para pilates, coloca um elástico na cintura, fica uma pessoa atrás segurando e o cara vai lá correndo e é difícil porque o elástico tá segurando. Muitas vezes as pessoas têm essa sensação. Se hoje, né, o que você tá fazendo, parece que você tá com esse elástico, que tá com muito esforço e os resultados não estão vindo, por amor, para pertencer de uma forma inconsciente, você tá travando a sua vida. E provavelmente, aí eu vi aqui que a Carla falou que travou. Tá normal para vocês? É só pra Carla, gente? Que pra mim aqui tá parecendo normal. Oi, Lê, saudade também. Me fala, por favor, enquanto vai chegando e vocês vão me falando, eu vou tomar uma aguinha. Fala se vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho ou se tá travado. Ah, perfeito. Então, acho que foi lá na Carla que teve alguma oscilação. Então, gente, é sempre importante olhar, porque se tá com muito esforço, ou se está, sempre se repete. Ai, meu financeiro é uma montanha russa. No trabalho, a cada empresa que eu trabalho, eu tô querendo abrir meu negócio, o negócio não vai. Olha, nas minhas relações, eu que sou sempre a guerreirona, eu que sou sempre que tem que salvar todo mundo, tem algo que precisa ser olhado. Ou se eu estou fazendo meu esforço, teve uma pessoa que eu atendi, que ela falou assim que ela estava trabalhando 14 horas por dia, e mesmo assim não conseguia ter resultados financeiros, trabalhando inclusive de final de semana. Percebe que aí já saiu do se comprometer pro estou em sacrifício? Porque o se comprometer, gente, eu vou fazer e a gente precisa pagar o preço para fazer. Por exemplo, sábado, eu estava fazendo o workshop Conexão Dinheiro e Vida, que foi o workshop online que a gente teve, em um sábado. Eu abri mão de um sábado de manhã para fazer o meu trabalho, como quando a gente tem as constelações em grupo, são de sábado. Às vezes eu tô com algum projeto, vou trabalhar até um pouco mais tarde. Isso é se comprometer. Agora, nossa, estou fazendo sacrifício, as coisas não vão. Aí é um ponto importante que preciso olhar, entender o que é esse elástico. Para onde você está olhando que você não está olhando para o que você quer. Para onde emocionalmente, dentro da sua alma, você está olhando que não é para o que racionalmente você deseja. Independente da área da sua vida que seja. Isso é essencial para todos nós. Por quê? Para que a vida possa ser mais leve, para que as coisas possam fluir, porque às vezes a gente vai acostumando tanto, às vezes desde pequeno, né, com tanto esforço, com tanto sacrifício, com dar conta de tudo, com não sei o que a gente acha que aquilo é normal.
Só que é muito importante, claro, nós sermos gratos por aquilo que a gente tem, a gente olhar a nossa evolução e perceber o quanto, né, a gente tem evoluído a cada dia, agradecer, né, por cada coisa, pela nossa saúde. Só que ser grato é diferente de se acomodar e falar, essa situação tá boa. Não, eu sou grata por tudo que eu tenho, mas eu quero mais. Mas eu quero mais. Porque senão a gente vai se saciando com migalhas, se conformando com migalhas. E aí a gente vai ficando cinza, sabe? A vida é colorida e aí a gente vai ficando cinza, as coisas vão ficando sem graça. É como um animal, imagina, por exemplo, um leão, eu sou grato, não sei o que, tá tudo certo. Se ele não sair pra caçar, ele morre de fome. E a vida precisa ser assim, caramba, eu sou muito grata pelo que eu tenho, mas eu quero mais. E aí eu conquistei isso que eu quero mais. E aí eu conquistei isso que eu quero, eu dou o próximo passo. Então, comece a partir de agora, a gente vai fazer um exercício aqui, um movimento, que inclusive foi um dos movimentos que a gente trabalhou no nosso workshop no sábado. É claro que lá no workshop a gente estava com todo mundo se vendo, foram 3 horas, deu 3 horas e meia na verdade de imersão de conteúdo, mas eu vou trazer aqui um pedacinho de um movimento para que você comece a perceber para onde você está olhando, o que tem te impedido de dar o próximo passo, porque isso é extremamente importante para que as coisas fluam, porque a vida é como se fosse um rio, ela precisa fluir, ela precisa fluir tranquilamente, é igual uma cachoeira, vai ali descendo. Só que se o rio parou, a cachoeira tá voltando ao invés de descer, tem alguma coisa errada. E é isso que é muito importante. Ju, durante muitos anos eu usava só roupa preta e cinza. Hoje consigo usar um pouco mais coloridas as roupas. É isso, então é o ver a vida de uma forma mais colorida. O Luiz Fernando, boa tarde, desculpa, estava dirigindo e ouvindo como quebrar ciclos de dor. Cuidado na direção, Luiz Fernando. Então, bora lá, gente. A gente vai fazer um exercício, um movimento aqui para que vocês comecem a perceber, a entender tudo isso, mas existe um passo a passo, existem formas da gente trabalhar, tá? E antes da gente fazer esse movimento, eu quero convidar vocês para quem quiser participar, não sei se você viu, mas estão abertas as vagas para nossa última turma da mentoria em grupo Leveza. A mentoria, no caso do grupo, é somente para mulheres, as mentorias e as constelações individuais eu atendo tanto homens quanto mulheres. E por que a mentoria em grupo, a Leveza, é somente para mulheres? Porque a gente vai trabalhar algumas questões, além de tudo isso que eu falei, que são especificamente com relação a dores que nós mulheres temos. Porque quando a gente olha, as mulheres têm as suas dores, né? Desde ouvir fecha as pernas, dá conta de tudo sozinho, faz isso, faz aquilo, isso aqui não é pra mulher. E os homens vão aprendendo a segurar as emoções porque homem não pode, porque tem que dar conta, porque isso, porque aquilo. Então são dores distintas, que no grupo a gente precisa trabalhar de formas diferentes. Então, a constelação, a mentoria individual atende os dois. No caso da mentoria Leveza Mais, que é a última turma esse ano, e o mais é por conta do fim do ano, que é em grupo, é exclusiva para mulheres. Por quê? O que a gente vai fazer ali? A gente trabalha essas dinâmicas inconscientes. Então, a gente inicia a mentoria olhando para a sua criança, para as dores dela, para os medos dela, para o que ela vivenciou, para o que ela sentiu falta, para que a gente possa acolher tudo isso. E a partir daí a gente começa a trabalhar relações, né? A relação com a mãe, a relação com o pai, os bloqueios com relação ao dinheiro, os bloqueios com relação ao trabalho. E nesses movimentos a gente vai trabalhar o feminino e o masculino também, porque todos nós temos os dois. E é muito importante cuidar desse feminino e desse masculino para que seja de uma forma saudável. E é nesse momento que a gente vai trabalhar sobre as dores, que essas feridas que nós mulheres vamos adquirindo durante toda a nossa história, né? E quando eu falo toda a nossa história, desde quando o nosso país foi descoberto, quando a gente olha lá para trás, né, na descoberta do país, as Índias, todas as situações que elas passaram, que são informações de dor que vão passando de geração para geração, de ventre para ventre. Então a gente vai trabalhar tudo isso.
a gente trabalha essa parte de olhar para a vida, de propósito. E a Leveza, esse último grupo do ano, se chama Leveza Mais, porque além desses encontros que são online, Carla, além desses encontros online, que são 6 encontros de no mínimo 2 horas e meia de duração. Por que eu falo no mínimo? Porque principalmente no encontro que a gente trabalha mãe, sempre passa. Geralmente são umas 3 horas. Então são 2 horas e meia de duração em que a gente vai trabalhar tudo isso. São 6 encontros online em grupo. Além disso, por ser final do ano, quem entrar para essa última turma vai ganhar de bônus um programa de aceleração de resultados, que é o programa Conexão Sistêmica, em que a gente vai trabalhar essa questão de mudança de mentalidade para ser líder da própria vida ou do seu negócio, empreendedor da própria vida e do seu negócio. A gente vai falar sobre como se vender no sentido de poder pessoal, de autoconfiança. Esse programa de aceleração depois vai ser vendido separadamente, mas para quem entrar para esse grupo vai ganhar de bônus, de presente, que vão ser mais 3 encontros de 2 horas de duração. E além disso, tem mais 4 aulas gravadas de bônus sobre princípios sistêmicos, tá? Então, juntando tudo aí, dão 13 encontros, dão mais de 20 horas de conteúdos. Esses encontros, tanto do programa de aceleração quanto da mentoria, são todos ao vivo, tá? Então, quem quiser participar, finalizando aqui, manda direct escrito Su, eu quero mais informações, ou quem tiver o número do WhatsApp pode mandar direto no nosso WhatsApp de contato, que aí eu passo todos os detalhes, porque é a última turma do ano e o intuito é justamente para que você olhe para essas dinâmicas inconscientes, deixe esses elásticos para trás, para que você possa finalizar o ano com caramba, sabe? Com orgulho mesmo do que você construiu e já começar 2024 com tudo. Porque o ano seguinte não começa do nada, é a partir do que a gente planta hoje. E essa mentoria é um processo realmente de transformação, tá? Tanto é que para entrar para a mentoria não é um link que você vai clicar, que você vai passar o cartão e vai... Não. Para você entrar para a mentoria, você vai preencher um formulário. Eu leio todos os formulários e vou entrando em contato uma a uma para entender, porque realmente, por ser um processo de transformação, a pessoa precisa estar pronta e comprometida dentro desse processo, porque é uma mudança, é um sucesso de dentro para fora e é muito libertador, tá? Então, finalizando, é só mandar por direct, ou se quiser mandar aqui nos comentários eu quero, eu já marco o nome e depois eu passo o direct para vocês, tá? Antes da gente ir pro exercício, deixa eu ver aqui. Da Ju eu já vi. O Licionando, uma situação que passou agora há pouco com a equipe de trabalho, onde percebo que existe um fator que separa as pessoas. Imparcialidade. Acredita que mesmo fazendo de tudo para agradar, cooperar e ajudar as pessoas a crescerem, sempre vai existir o ciclo de dor, onde por mais que faça, nunca vai participar de tudo. Que é importante, né? A gente vê, e o Licionando trouxe algo muito legal, porque essas dinâmicas inconscientes, as coisas que a gente não resolve dentro de nós, dentro do nosso sistema familiar e os padrões que a gente está repetindo, enquanto a gente não resolve na nossa vida, isso se reflete diretamente na nossa carreira, isso se reflete diretamente na relação com os filhos, na relação com as pessoas, porque isso está dentro de nós. Então é muito importante, é um processo assim que a gente sempre vai se olhando, trabalhando, melhorando a cada dia, mas que é essencial, porque, vou dar um exemplo prático, eu inclusive já até trouxe aqui para vocês, né? Nossa, senti muita falta da minha mãe lá atrás. O que eu vou fazer? Né, eu dei o exemplo da mãe que às vezes abre mão de tudo e foca ali no filho para provar para a mãe, ó, era assim que se faz, olha como eu senti sua falta. Só que às vezes a gente vai refletindo isso nas relações. Então, se eu sentir que faltou a mãe, eu vou buscar essa mãe em outras mulheres, em outras pessoas, muitas vezes até no ambiente de trabalho, nas amigas, e isso fica pesado demais, é onde muitas vezes algumas relações deixam de existir porque existe um desequilíbrio, ou inclusive dentro da empresa, eu vejo muito, porque eu atendo pessoas de empresa, eu faço palestras, inclusive semana que vem eu vou fazer um workshop em uma empresa, em que a gente vai trabalhar um pouco disso, né, dessa questão de o que aconteceu lá atrás para hoje, muitas vezes, algo seu gatilho para afetar. Porque é isso que acontece, gente. Às vezes, um A que a pessoa fala pode te machucar e não é sobre o que ela te disse, é sobre uma ferida sua que já estava aberta, ela tirou a casquinha e aí doeu. É muito importante a gente olhar para isso, tá? Então, a gente vai fazer
esse movimento, esse exercício aqui pra gente finalizar, para você começar a dar esse primeiro passo nesse processo de despertar. E quem quiser participar, aproveita que é a nossa última turma do ano. E, gente, nada melhor. Tem gente que acha que é no começo do ano que eu vou fazer. Não. Pegue impulso agora, porque geralmente o que a gente deixa para o ano que vem vai ficando para as promessas do próximo ano e acaba, e de verdade, com todos esses bônus, é surreal e realmente é um processo de muita transformação, de você olhar para as suas feridas, olhar para os seus medos, olhar para os seus fantasmas e transformar tudo isso em tesouro. Porque as nossas dores, enquanto elas estão incomodando, travando, é claro que é ruim. Mas quando a gente olha para elas, quando a gente olha para a nossa história, isso vira um grande tesouro na nossa vida, nas nossas relações, na nossa família, no nosso trabalho. Porque a gente é uma única pessoa, independente da função que a gente está exercendo. Seja como empreendedor, empreendedora, como líder, como mãe, como esposa, como filha, como amiga, como amigo. A gente é uma única pessoa. A nossa história, o nosso sistema familiar está dentro de nós, independente do lugar que a gente estiver. E eu já atendi, inclusive, pessoas que mudaram de país, que tentaram de tudo isso, tô com a mesma dor. Por quê? Vai junto. Não precisa nem pôr na mala. Ela já vai. Então é muito importante olhar. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um movimento para você começar a entender para quem você tem olhado, de quem você ainda espera algo. Algo pode ser um acolhimento, pode ir, eu me orgulho de você, eu vou continuar te amando se você fizer diferente de mim. De quem você ainda espera algo. Então a gente vai fazer esse movimento que não é nem 1/10 do que a gente trabalha dentro da mentoria, que é claro, não tem como trazer tudo aqui, até por equilíbrio de troca e por conta do tempo que a gente tem, mas quem quiser depois embarcar, aprofundar e tirar essas feridas, essas camadas para ter mais leveza, para ter mais colorido, mais prosperidade, mais resultados na sua vida, depois é só me chamar no direct, tá? Então o que eu quero pedir para você? Se você estiver segurando o seu celular, apoie em algum lugar, porque agora você não vai precisar me ver. Só me ouvir. Então apoie em algum lugar, quem puder, né? Esteja em algum lugar que você consiga ficar tranquilamente, fechar os seus olhos tranquilamente. E aí pode fechar os olhos e respira. Começa expirando e depois começa a inspirar e expirar. Vai prestando atenção na sua respiração, na entrada e na saída do ar. Presta atenção no seu corpo. Se conecte com você. Perceba como que é para você silenciar e olhar para dentro. Vem desconforto, vem pensamentos, é tranquilo, é vazio ou é bagunçado? Como você se sente olhando para você? Às vezes pode vir uma coceira. É uma parte da nossa mente tentando fugir de olhar para a pessoa mais importante do mundo. Se vier algum pensamento, acolhe e deixa ir. Vai respirando, soltando todo o corpo, qualquer desconforto. E respira. A respiração é uma forma de você se conectar com a vida. Respira. E agora, ainda de olhos fechados, imagina que bem na sua frente está o seu sonho. Aquilo que você deseja, que você percebe que travou, que sempre acontece alguma coisa, ou que você tem feito muito esforço para conquistar. Pode ser dinheiro, um novo trabalho, qualidade de vida, uma nova relação. O seu sonho, o seu projeto,
aquilo que você deseja, que pode ser que há muito tempo você tenha deixado para depois. Imagina que está bem aí na sua frente. Se sentir mais realizado, mais realizada. Se sentir mais segura. Que sonho, que desejo que está aí. E que muitas vezes parece tão difícil de alcançar. Como é para você estar com esse sonho aí na sua frente, com esse desejo? Perceba como fica seu corpo, as emoções, que pensamentos vêm. E agora imagina que atrás de você tem uma pessoa. Aquela pessoa que você ainda espera algo. Pode ser o seu pai, a sua mãe. Aquela pessoa que às vezes você espera um sinto muito, tem orgulho de você, pode ir, você consegue. Imagina que ainda de olhos fechados você dá uma espiadinha para trás e vê quem é essa pessoa. De quem você ainda espera algo. A pessoa que aparecer aí na sua frente. O seu coração vai trazer essa informação. Olha, veja quem é essa pessoa, olha bem nos olhos dela e diz assim: agora eu te vejo. Agora eu vejo o tamanho do meu amor por você. Mas agora eu preciso seguir. Por favor, continue me amando se eu fizer um pouquinho diferente. Nem melhor, nem pior. Veja como você se sente olhando para essa pessoa. Veja se você consegue fazer um movimento com respeito, de virar e voltar a olhar para os seus sonhos, para esse desejo. Perceba como é olhar para esse desejo, olhar para esse sonho depois de ter feito esse movimento. Como fica o seu corpo, suas emoções, seus pensamentos. Como é olhar para a vida agora. Olha para esse sonho e diz assim: minha vida, meu sonho. Agora eu posso seguir. Olha mais um pouquinho. Veja como você fica. E no seu tempo, bem devagarzinho, de uma forma bem gentil, pode abrir os seus olhos. Me conta como você se sentiu, quem sentiu vontade de compartilhar. Que esse é um primeiro movimento para você começar a tomar consciência. E dentro do nosso grupo, o que a gente vai fazer é passo a passo, olhar ainda mais profundamente, resolver o que precisa ser resolvido para poder seguir, para que você tenha mais autoconfiança, mais prosperidade, mais leveza, mais liberdade na sua vida. E o que é essa liberdade? É a liberdade de ser quem você é na sua essência. Porque muitas vezes a gente vai querendo se encaixar em caixas que a gente nem cabe, para agradar, para receber amor, para ser amado. E o movimento que a gente faz dentro da mentoria é tirar essas caixas para que você se olhe em primeiro lugar, porque o sucesso, a prosperidade, o dinheiro é de dentro para fora. O dinheiro não vem com peso, o dinheiro não vem com medo, o dinheiro não vem quando a gente está em caixinhas, nem a leveza.
Ó, Luciana, vontade de chorar, Rafaela, vontade de chorar, caiu uma lágrima. É importante vocês colocarem esses choros para fora. Porque às vezes a gente vai aprendendo a engole o choro, e homem não chora, menina não faz isso, que vai guardando um monte de coisa. Então não sei onde vocês estão, né? Porque às vezes vocês estão em um ambiente que nesse momento não pode, né, colocar para fora. Se puder, vai no banheiro alguma coisa, se não, chegando em casa, toma um banho. Eu sei que na maioria das cidades tá bem calor, mas não toma um banho gelado, pelo menos um pouquinho quentinho, para deixar tudo isso sair. Porque a gente vai guardando tanta emoção, tanta dor, tanta coisa dentro de nós, tantas palavras não faladas, todo sonho, tantos sonhos que a gente vai deixando, que isso não é saudável. Então é importante, pensem, se conectem, depois percebam essa pessoa que apareceu aí para vocês, porque provavelmente existem muitas coisas que precisam ser trabalhadas. E dentro da mentoria a gente trabalha essa questão muito forte de pai e de mãe, para que realmente vocês possam seguir e se apropriar, inclusive, de tudo que vocês têm, da ancestralidade de vocês. A Carla, me senti bem e não sei se criei na minha cabeça ou se realmente essa pessoa é quem eu precisava visualizar. Depois, Carla, em outro momento, sente, perceba e veja, porque o nosso coração traz. A primeira informação que vem é a informação do coração, depois é o racional que vai criando, tá? Mas vem sim, ó, Rafaela, meus pais. E aí é importante trabalhar, e a gente vai trabalhar tudo isso, principalmente essa questão com os pais, com a ancestralidade, para depois a gente olhar para frente, para a vida, para os nossos resultados, para ter leveza, tá? Então, se permitam colocar para fora tudo isso. Quem ficou às vezes com um choro preso de alguma forma e nesse momento não puder pôr para fora, como eu falei, o banho ajuda. E aí a hora que você for tomar banho, né, ou que você chegar em casa e puder pôr pra fora, se foi a mãe, se foi o pai, a pessoa que apareceu, fale em voz alta, porque falar em voz alta ajuda a gente a soltar. Eu senti muito a sua falta, mãe, eu senti muito a sua falta, pai, enfim, a informação que você sentir no coração, porque aí ajuda a sair também, tá? E mais uma vez, quem sentir no coração, quem quiser se comprometer consigo para dar esse passo, onde realmente a gente vai aprofundar e trabalhar tudo isso, aqui foi um pedacinho, né, o que é possível trazer dentro de uma live. Dentro da mentoria são mais de 20 horas com acompanhamento, com tudo, para vocês trabalharem, serão bem-vindos, tá? Pode deixar, Carla, eu te envio por WhatsApp, tá? Lembrando que as vagas são limitadas, tá? Porque é um grupo que eu acompanho, que eu vou dando direcionamento, então não dá para ter um monte de gente, as vagas são limitadas para eu acompanhar, direcionar. A gente tem dinâmicas ali, a gente tem constelações coletivas, é algo muito, muito lindo. Luiz Fernando, o grupo é só para mulheres, mas caso você queira trabalhar esses pontos também, manda mensagem que aí eu te falo sobre o individual, tá? E é isso, Carla. Encaminho sim, pode deixar que eu te mando também. Por direct, Carla, eu te passo as informações da mentoria. E quem sentir, gente, venha, porque realmente vale a pena. Eu acho que esse final de ano é a melhor época para a gente poder olhar para isso e a partir de agora começar a construir uma história diferente, com mais leveza, com mais alegria e com mais resultados para a nossa vida. Uma excelente terça-feira para vocês. Um beijo grande. Carla, Luciano, depois eu chamo vocês. Se mais alguém quiser informações, manda no direct, que aí eu passo tudo certinho. Beijo, tchau, tchau.